Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre ponto, reta e circunferência. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a equação da reta. Lembre-se que nós já falamos que a geometria analítica ela faz exatamente a junção entre a geometria tradicional com a álgebra. Isso foi feito pelo René Descartes e que facilita muito a compreensão, porque nem sempre você vai poder desenhar para saber uma equação, ou da equação a gente poder chegar à geometria. Essa junção é bastante interessante na compreensão dos problemas que cercam esses conteúdos. Então o nosso principal objetivo na nossa aula de hoje vai ser exatamente determinar a equação da reta. Bem, nós já sabemos o que é uma reta, não é verdade? A reta é um dos princípios básicos exatamente do nosso estudo da geometria, né? Mas você sabia que uma reta pode ser expressa por uma equação? Que uma equação consegue simbolizar, porque quando a gente fala geometricamente, você consegue visualizar, eu falo uma reta, vocês conseguem imaginar ela no espaço, fazendo o desenho. Mas sem fazer o desenho, a gente também pode representar esta reta do espaço muito consistentemente, sem a necessidade do desenho, e que vai facilitar muito na compreensão e nas resoluções de problemas envolvendo a geometria analítica. Então vamos lá. A equação fundamental, então vamos aqui, primeiro para o nosso desenho aqui. Nós temos aqui o plano cartesiano, eixo x e eixo y, aonde eu tenho esta reta aqui. Lembrando, né? A reta não tem nem início nem fim. Por isso a representação correta, desenho, você vai ter uma flechinha de um lado e do outro, porque ela vai tanto para o infinito de um lado quanto do outro. Tranquilo? Dois pontos no espaço a gente sabe que vai determinar uma única reta. Então, dois pontos só determinam uma única reta, né? Então, eu tenho aqui um ponto que eu posso chamar de P0 e aqui um ponto de P. Esse ponto P0 terá as coordenadas x0 e y0. O ponto P vai ter as coordenadas x e a coordenada y. Eu conhecendo essas coordenadas, eu consigo determinar exatamente a nossa reta que representa, tá bom? Então vamos lá. Aqui, como colocamos agora um desenho um pouco maior, é aquele mesmo desenho que estava pequenininho. E como é que a gente faz? A gente já sabe que em relação ao eixo x aqui, vai formar um ângulo, que esse ângulo aqui eu estou chamando de alfa. Pelos conceitos que a gente aprendeu anteriormente em matemática, a gente sabe que essa reta é paralela a essa, ou seja, este ângulo vai ser equivalente a esse, eles são iguais esses dois ângulos. Então, neste ângulozinho aqui, formou entre o ponto P0 e o ponto P um triângulo retângulo. Se eu estou dizendo que o ângulo está aqui, este pedacinho aqui vai ser o nosso cateto oposto. Este que está ajudando a formar o ângulo, nós chamamos de cateto adjacente. Cateto adjacente vai ser quem? Vai ser o x, o x é daqui até aqui. E o x0 é daqui até aqui. Este pedacinho, então, aqui, vai significar o quê? Que vai ser o x menos o x0, vai ser essa distância. Igual raciocínio vai ser daqui. Y menos o y0 vai ser essa distância aqui, que é o nosso cateto oposto. Tendo cateto oposto e cateto adjacente, o que lembra para nós das relações trigonométricas básicas de um triângulo retângulo? Lembra exatamente a tangente. A tangente do ponto C, que é esse daqui, até o ponto P, que é o nosso cateto oposto, né? Cateto oposto, e o valor do ponto P0 até C, que é o nosso cateto adjacente, vai dar o valor dessa tangente de alfa. Esta distância de C até P, que a gente acabou de falar, vai ser o quê? Y menos y0. E a distância de P0 até C, que a gente acabou de falar, x menos x0. E esse tangente de alfa, a gente normalmente simboliza pela letra M, que é o nosso coeficiente angular.
que vai determinar exatamente, que a gente conversou em vídeos anteriores, o ângulo em relação ao eixo x. Então, o m, portanto, vai ser y menos y0, x menos x0. Este valor está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Por uma questão mais estética e também de facilidade de escrita, nós vamos colocar y menos y0 é igual a m, que multiplica x mais x0. Essa daqui é a primeira representação do que a gente chama da equação da nossa reta. Então, a equação y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos 0, independentemente se o m vai ser positivo ou negativo em relação a esse ponto. Porque aqui, ó, a reta está crescente, significa que o coeficiente angular é positivo. Mas aqui poderia estar passando por P0, uma reta decrescente, o m seria negativo. Se a reta é paralela ao eixo do x, temos que o m vale 0, e a equação da reta vai ser dado por y igual a y0, porque se o m vale 0, 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0, vai ficar y menos y0 igual a 0, ou seja, o y é igual a y0. E se a reta é paralela ao eixo dos y, todos os pontos da reta têm a mesma abscissa e a relação é dada por x é igual a x0. Tranquilo? Quando ela vai ficar aqui, ó, paralela ao eixo y. Joia? Então vamos ver um exemplo agora da aplicação desse conceito que a gente viu, porque a gente falou bastante, né, de letrinhas, letrinhas e letrinhas, às vezes não dá uma visualização do que vocês entenderam. Então, para a gente entender mesmo, é bom ver um exemplo numérico. Determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 4 e que tem o coeficiente angular igual a 2. A equação fundamental da reta é o quê? Y menos y0 igual a m, x menos x0. O que a gente tem? O valor de m, que vale 2. E temos o ponto 0, que é o ponto A, que é o x0 vale 1 e o y0 que vale 4. Fazendo a substituição, ó, y0, 4, o 2, que é o coeficiente angular aqui do m, 2x menos x0, que daí aqui a gente tem que fazer a regrinha de 3. Menos com menos mais 1, portanto vai ficar 2 que multiplica x mais 1. Tranquilo? Normalmente aqui, agora a opção, a gente vai deixar o que a gente chama da equação geral, que é quando é igualada a zero. Então, essa operação, vamos multiplicar aqui o 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. E deixamos tudo para o primeiro membro. Passamos o 2x para o primeiro membro, vai ficar menos 2x. Menos, mais y, o 2 estava positivo, passa negativo, com menos 4, menos 6. Não é comum, aqui já estaria correto, mas não é comum a gente deixar a primeira incógnita como negativa. Não é que esteja errado, é mais comum a gente sempre deixar positivo. Então o que a gente faz? Multiplicamos toda a equação por menos 1. Quando a gente multiplicou toda a equação por menos 1, ficou 2x menos y mais 6 igual a 0, que era a equação da reta procurada. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam mesmo fazendo uma prática. Obter a equação fundamental da reta R que passa pelos pontos A, 3 e 1 e B, 2 e 4. Determine os seus pontos de intersecção depois, são duas questões, com o eixo X e o eixo Y. Então, primeira coisa, o que vocês vão ter que fazer? Vou dar a dica. Calcular o coeficiente angular, ou seja, a tangente do ângulo que ele vai formar, que é exatamente o coeficiente angular, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aconselho vocês fazerem o desenho primeiro, que vai ficar mais fácil de depois vocês resolverem. Feito isso, vocês vão verificar qual vai dar a equação, né? Que é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. A partir daí, tem a segunda questão. Você achou a primeira, a equação da reta. A segunda questão, eu quero saber exatamente aonde a reta vai cruzar o eixo y e o eixo x.
Então tá dado a dica aqui para vocês que quando ele cruza o eixo x, ele vai ter um valor para x mais o y vale 0. E quando ele cruza o eixo y, o eixo das ordenadas, o x vale 0 e o y vale y, que é o valor que a gente quer saber qual é. Primeiro você resolve primeiro o x, depois o y, tendo a equação da reta. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Bem, esse exercício puxamos já um pouquinho a corda para vocês, né? Porque tudo que eu falei até agora, vocês precisaram aplicar nesse exercício, né? Então eu quis saber o coeficiente angular para calcular, precisava achar a equação da reta e depois encontrar dois pontos
de intersecção com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tenho certeza que vocês conseguiram resolver. Se ficou com alguma dúvida, preste atenção na resolução, que tenho certeza que essas dúvidas vão desaparecer para vocês conseguirem depois, com os demais exercícios propostos pelo professor, pela professora, vocês conseguirem resolver. Vamos lá conferir então o que vocês produziram? Então nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então a primeira coisa, para a gente poder determinar a equação da reta, a gente vai ter que saber qual é o coeficiente angular. Então vamos lá. O coeficiente angular é YB menos YA, XB menos XA. Tranquilo? Eu disse que vocês poderiam fazer o desenho, que talvez facilitasse para vocês visualizarem essas duas distâncias aqui, que eram o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou podem usar direto essa formulazinha. Então, portanto, YB 4, YA 1, XB 2, menos XA menos 3. 4 menos 1, 3. 2 menos 3, menos 1. 3 dividido por menos 1, menos 3. Temos o coeficiente angular que vale menos 3. Agora vamos substituir na nossa equação. Y menos Y0 igual a M que multiplica x menos x0. Tranquilo? Então o valor de M que a gente acabou de calcular, menos 3. E vamos considerar aqui o ponto A, que é 3 e 1. Então, substituindo aqui no lugar do y o 1 e no lugar do x o 3. Agora, fazendo aquelas operações matemáticas básicas, menos 3 vezes x, menos 3x, menos com menos 3, mais 9. Passando tudo para o primeiro membro e depois fazendo as operações matemáticas necessárias, vai dar 3x mais y menos 10 igual a 0. Tranquilo? Achamos a equação desta reta. Agora, a segunda parte do problema, ele perguntava onde ele cruzava com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. No caso do eixo das abscissas aqui, nós vamos ter um valor de x e o de y vale 0. Então, vamos substituir na nossa equação exatamente isso. No lugar do y, eu sei que vale 0. Então, substituir aqui 3 mais o y que vale 0, menos 10 igual a 0. Isolando, 3x é igual a 10. Passou dividindo, portanto, o x é 10 terços. Colocando o ponto de intersecção, que é 10 terços, que é o x, e o y, que a gente já sabia que era 0. Fazendo da mesma forma em relação ao eixo das ordenadas, a gente vai ter, eu tenho a equação que nós já tínhamos, só que agora o ponto que a gente está procurando foi chamado de D, 0, e o ponto que a gente não conhece, que é o y. Então, 3 vezes o x, que é 0, mais o y, menos 10 igual a 0. Ou seja, y menos 10 igual a 0, ou seja, o y vale 10. O ponto de intersecção com as ordenadas são 0 e 10. Tenho certeza que agora vocês compreenderam. Se ficou dúvida, volte e olhe de novo esse exercício, porque é um exercício que eu chamo de base, aquele fundamental. Se vocês entenderem ele, vocês vão conseguir fazer exercícios mais complexos facilmente. Vamos agora para uma segunda prática do vídeo de hoje. Escrever a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 1 e que tem a inclinação de 135 graus. Então, simplesmente, quero saber a equação da reta que tem este ângulo e passa por este ponto aqui. Pelo formato, quem lembra dos vídeos anteriores já vai saber se o m é positivo ou negativo. O valor de m é a tangente. A tangente de quem? De 135 graus. Quem não lembra, bota lá a cabeça para pensar, para lembrar como é que a gente pode determinar esse ângulo de 135 graus. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Pessoal da galera sempre terceirão, gente, tem que lembrar, vocês precisam sempre estar retomando conteúdos anteriores, seja da primeira ou da segunda série ou lá do ensino fundamental, é fundamental. Nesse caso aqui a gente começa exatamente com o ângulo de 135 graus. Ele é equivalente a qual outro ângulo? É isso que você tem que pensar. A galera que não está conseguindo fazer essa redução ao primeiro quadrante, porque quando está a redução do primeiro quadrante, só você lembrar os ângulos fundamentais, aquela da tabelinha que a gente sempre vai precisar daquela tabelinha para encontrar os valores. Quem não lembra, gente, conselho que eu dou, vai lá na aula Paraná do pessoal do segundo ano e dá uma olhadinha para revisar esse conteúdo que é fundamental para vocês. A gente sabe que o coeficiente angular é o quê? A tangente do ângulo. Então vamos lá. Então o M é a tangente do ângulo, a tangente de 135 graus. Como eu falei, ele se eu reduzir ele ao primeiro quadrante, ele vai ter o mesmo ângulo de 45 graus. Só que como ele está no segundo quadrante, ele vai ter um sinal negativo. Então, portanto, o valor da tangente vai ser menos 1. Agora vamos substituir na equação y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O y0 é 1, então substituir. O m a gente acabou de ver ali, menos 1. E o x0 vale 2. Fazendo as operações, menos 1 vezes x menos 1, 1x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Passando tudo para o primeiro membro, a gente ficou que x mais y menos 3 é igual a 0. Ficou fácil agora, não é verdade? Bem, o que a gente viu hoje? A gente viu neste vídeo o quê? Como a gente vai determinar a equação da nossa reta? Para isso, o que a gente precisa? O coeficiente angular. Depois a gente vai substituir, né? Porque essa fórmula aqui, para a gente achar a equação da reta, eu tenho que conhecer um ponto e o coeficiente angular. Conhecendo isso, substituímos, nós temos exatamente a equação da reta. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre a equação de uma reta num plano. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.